Antes da cidade acordar, tem gente que já está cuidando dela. São mãos que limpam, podam, consertam, plantam e deixam Santos cada vez mais bonita. Por trás de cada rua bem cuidada, existe uma história, um esforço, um orgulho. E mesmo com grandes desafios, como o das mudanças climáticas, esses homens e mulheres ajudam Santos a se preparar, fazendo um trabalho que pouco aparece, mas que faz muita diferença para todos nós. Prefeitura de Santos, zelando pela cidade, cuidando dos santistas. Nesse programa, nós vamos entrevistar atletas de alta performance. A maioria deles serão fisiculturistas. E hoje eu estou aqui nesse programa piloto com Elaine Andrade e Wilson Júnior. Muito boa noite, Elaine. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Will. Boa noite, Carlos. E vem cá, Elaine. Você tem uma competição agora dia 17, certo? Certo, dia 17, semana que vem, sábado. Olha, e como é que estão os preparativos para esta competição? Agora, no momento, um pouco cansativo, mas eu tô bem confiante, bem confiante. Ô Wilson, vamos lá, você tem um curso de metodologia, está elaborando o curso de metodologia Sim. do elástico. Como é que funciona isso daí? Porque eu visto você lá na academia, você é personal trainer, né? E eu vejo que você leva os elásticos para lá e para cá. Eu já estou trabalhando como personal trainer há 23 anos, né? Certo. E desde então, trabalhei em várias academias, cheguei a ter a minha academia, onde eu conheci a Elaine. E de alguns anos para cá, eu venho implementando a utilização de super bands, que são aqueles elásticos mais grossos, para equalizar a resistência. Então você tem alguns pontos dos exercícios de musculação onde a resistência é maior. Então eu consigo, através do elástico, equalizar. Por exemplo, minimizar num ângulo onde você tem uma vulnerabilidade articular e potencializar, colocar uma resistência maior no ângulo onde você tem mais força. Isso se dá para treinamento de atletas, no caso, tá tendo um bom resultado com a Elaine, né, no treinamento. O físico dela tá o melhor da carreira aí, que ela teve como fisiculturista. Verdade. E estamos avançando nesse sentido. Então, em breve aí eu vou trazer isso também como um curso. Ô, Elaine, como começou a tua história no fisiculturismo? Comecei em 2020, praticamente meu marido meio que me induziu aí. Eu sempre treinei mais de 20 anos, só que no mundo do fisiculturismo eu não tinha muito afinidade, porque eu não gostava muito de fazer dieta e eu gostava mais de treinar e comer normal. E aí a gente foi treinar numa academia de um tio que eu chamei de tio, que é o Osmar, que também é um ex-fisiculturista. E aí eu tive 3 meses, quando eu aceitei, eu tive 3 meses para me preparar. Aí nesses 3 meses eu competi no Mister Santos. Meu primeiro campeonato foi no Mister Santos. Aí eu trabalhei minha mente, que eu sabia que em pouco tempo não ia dar pra deixar o físico tão bom. E aí eu, depois de um ano, me preparei pra... Aí foi quando eu ganhei segundo e em quarto lugar. E aí por diante eu não parei mais. Aí não parou mais. Não. Desde 2020, então, você vem... Aí eu tive que mudar de categoria, porque eu insistia numa categoria que não era adequada ao meu físico, né? Porque a gente não escolhe, né? Uhum. A categoria, quem escolhe é o físico. Então, quando eu fui treinar na Ironberg, aí o pessoal meio que falou, você não é um wellness, você é figure. E aí foi onde eu falei, tá bom, vamos na figure então. Aí quando eu mudei a chave, aí eu fui campeã e ganhei o Procard. Ô Wilson, qualquer um que queira, pode... eu digo que o fisiculturismo, ele é uma filosofia de vida. Sim. Para a pessoa, tu acredita que qualquer um pode ser fisiculturista? Acredito que sim. Eu sou exemplo disso também. Eu sempre treinei musculação, mas nunca pensei em competir no fisiculturismo. E o fisiculturismo, ele é interessante que você tem diversas categorias. Então, como eu tenho um físico mais voltado para definição muscular e tenho pouco volume de músculo, isso é da minha genética mesmo, tem uma categoria chamada Men's Physique, onde eu competi. E essa categoria é como se fosse a categoria de entrada, né, para quem está iniciando no fisiculturismo. E tem outras categorias também. A musculação, ela dá a possibilidade das pessoas que treinam acabarem
se utilizando dela como uma filosofia, né? Porque a gente gosta de pensar o seguinte, que o fisiculturista, diferente dos outros esportes, a gente é 24 horas fisiculturista quando está pensando em competir. Porque desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir, então a dedicação tem que ser completa para tudo, para treinar, para se alimentar, para descansar, né? Então é um esporte que requer uma disciplina militar, né? Pode-se dizer assim. Eu estava conversando com a Elaine, né, nos bastidores. Eu tenho um programa na TV também e eu comecei a entrevistar alguns fisiculturistas. E eu me apaixonei pela filosofia. Eu percebi que é realmente uma filosofia de disciplina. Uhum. E aí eu troquei completamente a alimentação, perdi 21 quilos e estou aí treinando. Não tenho ainda, né? Eu falo ainda, porque eu não sei, o dia de amanhã pertence a Deus. Eu ainda não tenho essa pretensão Uhum. de competir, mas que a alimentação foi a chave principal. É isso mesmo, Elaine? A alimentação, porque eu treino, que eu joguei futebol americano e tudo, eu treino desde 2012. Só que nunca tinha conseguido uma definição. E a partir do momento que eu mudei a alimentação, diminuí o carboidrato e comecei a comer mais proteína, eu conversei bastante com o Odilon também, tem uma quantidade de carboidrato que você também não pode cortar de vez o carboidrato, tem uma quantidade que você tem que consumir para poder o corpo fazer a sua parte à noite. A alimentação é fundamental nesse processo. Cada etapa do processo para a gente poder competir, você tem, desde o começo, vai mudando a cada etapa. Você se priva de comer as coisas que você gosta, você tem que ter consciência disso. O treino é equivalente ao que você come, né? Porque às vezes você tá cansado, que agora eu tô na finalização, eu tô comendo muito pouco carbo e eu tô comendo mais proteína, então eu me sinto muito mais cansada. Então eu tenho que tirar a força do... Não tem nem como explicar de onde, mas eu tenho que tirar a força para poder treinar pesado, para poder seguir e não desistir. E assim, tipo, a gente vai até o começo e tem que ir até o final com o mesmo objetivo. O que significa conquistar os status de atleta profissional na categoria figure? Eu achei que eu nunca ia conseguir, juro por Deus, mas muita gente, tipo assim, me ajudou bastante. Desde do tio, que é o Osmar, agora a Catrine e o Diego, agora o Júnior comigo. Todos me ajudaram bastante, assim. Então, eu ganhar o Procard foi uma realização que eu acho que eu nunca ia conseguir. Eu nunca achei que ia ser fisiculturista. Achei que ia ser outra coisa menos fisiculturista, porque é uma alegria, uma conquista que a gente não tem explicação para falar. Eu acho que qualquer pessoa quer ter o Procard, assim. Porque a gente batalha bastante, o atleta batalha bastante para conseguir o Procard. Né? Ô Wilson, e você? Competiu, como é que estão os planos? Sim, eu comecei a competir em 2022 por influência de um aluno que ia competir. E ele, brincando comigo, falou, vamos competir junto. E acabei indo nessa competição e na minha colocação fiquei melhor que ele até. Depois disso eu vi que tinha porque eu sempre tive boa disciplina para me alimentar corretamente, para treinar. Então o meu físico foi evoluindo ao longo do tempo e eu participei de várias competições. Competi 18 vezes, em 2022, 2023 e 2024. Ganhei alguns títulos importantes, fui bicampeão do Campeonato Brasileiro Master. Na minha categoria eu cheguei a ser 2 vezes o melhor do Brasil. Né? E meu objetivo sempre foi o Procard. Assim como a Elaine, a gente chegou em alguns campeonatos juntos, né, Elaine? Foi. Mas infelizmente nos campeonatos que davam o que a gente chama de Procard, né, para o campeão overall, assim, você tem várias categorias dentro do competidor da Men's Physique, que é definida por altura. O campeão de cada categoria por altura compete no que a gente chama de overall, que seria o campeão do evento. O campeão do evento ganha o Procard. O melhor, na verdade, o melhor que tá com o físico melhor, que agradou o geral,
os árbitros, É né? como se fosse todos os campeões, o campeão dos De campeões, né? de todas as categorias. Ah, Na é, sua categoria, no caso, de todas na as. sua categoria. Ela ganhou, por exemplo, Eu a ganhei na Elaine ganhou na Figure, Figure, então eu né? fui a melhor de todas a Figure. Isso. Nesse mesmo campeonato que ela participou e foi campeã, eu fiquei em terceiro lugar, né? Eu bati 2 vezes na trave, 2 anos seguidos eu fiquei em segundo Certo. lugar. Então o meu objetivo era realmente pegar o Procard. Mas como eu não conseguia, aí, esse ano agora eu resolvi me dedicar a outros projetos, né? Que é o e-book, que é o curso dos elásticos. Mas estou ajudando a Helena aí nos treinos. A gente começou o trabalho desde o ano passado. Certo. A gente competiu junto, aí ele me chamou para fazer uma parceria. Eu te ajudo que você me ajuda. E a gente está até hoje aqui. Qual foi o momento mais difícil da carreira de vocês? Cada um vai falar. E como vocês superaram? Eu acho que o meu é mais é você conciliar trabalho, alimentação, treino, casa, marido, mas todo mundo trabalhando em conjunto, a gente consegue alcançar o que a gente né? A Helena tocou num ponto crucial aí no fisiculturismo, né? Como eu falei antes, a gente vive 100%, então é difícil conciliar trabalho, por exemplo, eu trabalho muito cedo, então eu acordo 4h30 da manhã. Às vezes, quando eu ia competir, eu precisava fazer aeróbico antes de ir dar a primeira aula. Minha primeira aula é 5 horas da manhã, então eu acordava 3h30 para fazer aeróbico. Né? A Elaine deve ter passado por isso também. Agora eu acordo, todo dia eu acordo 5h30 para fazer o aeróbico em jejum. Aí Certo. depois eu faço cardio em jejum, eu tenho que mandar as atualizações pro coach para ver como que tá o físico. Aí volto para casa, como, aí tem que trabalhar, aí cuidar da casa, e depois eu treino ainda. Não, e pra mulher é mais difícil, Mais né? Que a difícil, a gente mulher. tem mais atividade, né, pra fazer. E para organizar tudo isso, a família é fundamental. É, bastante. Se não tiver um apoio do meu marido, eu acho que não. Tem que estar os dois em conjunto. Exatamente. Quanto existe de sacrifício por trás de um físico de competição? Sacrifício. Sacrifício, meu pior sacrifício é deixar de comer as coisas que eu gosto. Deixar de comer, deixar de sair, perder amigos que não entendem o mundo do fisiculturismo, treinar pesado, ter um objetivo, melhorar sempre, evoluir sempre. Ô, Wilson, muitas pessoas leigas, né? Elas acham que o fisiculturismo, ainda mais pelo nome, é cultura, é cultuar o físico, Sim. né? Se for levar o pé da letra. O fisiculturismo vai além disso daí? Com certeza. Se você recapitular a história antiga da humanidade, você vai ver que os gregos, os romanos, eles adoravam o físico, porque a estética do físico, ela refletia a estética da moral, a estética da perfeição humana, né? Então o físico é essa perfeição. E interessante que para você conseguir lapidar o teu físico para ter uma estética semelhante ao que seria, né, uma estética perfeita que eles cultuavam, os antigos, você precisa passar por várias dificuldades, né? Então, na verdade, você está forjando o teu físico, claro, mas por trás você está forjando a tua personalidade, o teu caráter. Então, essa disciplina, ela te faz, com certeza, se tornar um ser humano melhor. Porque você vai vencer vários obstáculos, vai lutar contra a fome, o teu cansaço, né? Ô, Elaine, o fisiculturista, quando ele conquista o físico, assim, sempre está buscando por um físico perfeito, lógico. Mas quando ele conquista, ele sai da estaca zero e chega num objetivo, você acredita que isso aí influencia em todas as áreas da vida dele? Porque a mim tem influenciado essa disciplina que eu adquiri. Eu não vou dizer que eu sou um fisiculturista ainda profissional, porque não estou longe, estou ali engateando, é um projeto para 1 ou 2 anos, mas assim, a metodologia eu tenho colocado em todas as áreas da minha vida. E é assim com todos? É assim com todos. Você tem que criar uma meta, né? Então você vai evoluindo a cada ano. Sim. Como eu comecei em 2020, então meu físico foi evoluindo a cada ano. Hoje ele tá melhor. Sim. Acho que de todos os anos que eu competi, hoje ele tá melhor. Acho que eu cheguei num nível que
Meu corpo eu já tive melhor, mas esse ano ele tá fora do normal. Olha, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Antes da cidade acordar, tem gente que já está cuidando dela. São mãos que limpam, podam, consertam, plantam e deixam Santos cada vez mais bonita. Por trás de cada rua bem cuidada, existe uma história, um esforço, um orgulho. E mesmo com grandes desafios, como o das mudanças climáticas, esses homens e mulheres ajudam Santos a se preparar, fazendo um trabalho que pouco aparece, mas que faz muita diferença para todos nós. Prefeitura de Santos, zelando pela cidade, cuidando dos santistas. Muito bem, estamos de volta com o programa Bloco de Ferro. Bom, e hoje eu estou entrevistando aqui Elaine Cristina e Wilson Júnior. Você está perguntar um negócio para vocês sobre alimentação. Wilson, é possível obter um grande resultado sem aquelas dietas malucas? Com certeza. Assim, toda dieta maluca, você não vai conseguir manter ela por muito tempo. Quanto mais restrita a dieta, menos tempo vai ser de adesão. Então, a dieta tem que estar respectiva, como a Elaine citou antes, ao treinamento também. Tem fase do treinamento, que a gente chama de off, onde a prioridade é ganho de massa muscular. Certo. Nesse período, acontece um superávit calórico. Então, tende a comer mais calorias do que você gasta. Nesse período, você tem mais força para treinar. Então, a intensidade do treino é maior. A prioridade do treino é a hipertrofia. Já no segundo período, você começa a diminuir as calorias, já para perder a gordura e tentar manter a massa muscular. Aí, nesse período, sofre um pouco mais, né? Começa a passar um pouco mais de fome. E aí, você perde energia para treinar. Então, o treinamento também tem que ir de acordo a isso. Então, assim, a alimentação e o treinamento, eles andam lado a lado. Entende? Não tem como você priorizar um sem olhar para o outro. Elaine, como você concilia vida pessoal, trabalho e competição? Ai, fico doida, mas eu consigo, assim, eu consigo administrar bem. No comecinho eu tinha um pouco de dificuldade, meu marido sentia um pouco de falta, mas agora ele acho que entendeu, que é o que eu gosto de fazer. Na verdade foi ele que meio que me incentivou a competir. Então agora ele entende mais. Então eu consigo, até o momento eu consigo conciliar tudo, trabalhar, cuidar de casa e o fisiculturismo. Ô Wilson, como que nasceu a sua paixão pela educação física e pelo fisiculturismo? Como que iniciou tudo isso? Eu me formei, como eu falei, em 2003, né? No começo, o fisiculturismo estava engatinhando ainda no Brasil nessa época. Você chegou a entrevistar o Odilon, né? Sim. O Odilon é um fisiculturista famoso aqui em Santos. Louco. Talvez seja o melhor posador do Brasil. Aí. É. Ele dentro do fisiculturismo aí é quase que um mito. Uhum. Né? Hoje ele compete ainda na categoria Master. Ele está entre os melhores do mundo, inclusive. E quando eu me formei, ele treinava o Odilon na academia que eu estagiava e comecei a trabalhar. Então sempre admirava ele treinando, conversava com ele um pouco. E sabia que ele estava no fisiculturismo, então desde essa época eu já flertava com o fisiculturismo. E aí depois, mais para frente, quando eu comecei realmente a treinar sério, aí realmente com o primeiro campeonato, quando a gente sobe a primeira vez no palco, e se você competir você vai passar por isso também, é apaixonante. É um negócio que só não dá para explicar, só estando lá em cima, aquele cheiro de tinta, né, Elaine? Da Protan. Na verdade, é um ano de preparação para segundos no palco, mas é aqueles segundos emocionantes. É muito legal, vale muito a Lívia do Moscow Contest, ela falou assim, Carlos, você vai competir. Ela falou exatamente isso. A hora que você subiu, ela teve o da Praia Grande, eu não pude ir. O de São Vicente, eu fui. Aí a gente fez um vídeo em cima do palco, ó, tu já tá no palco. Ó, se você subir no palco novamente, você vai ver que você vai sentir aquele cheirinho e nunca mais você vai querer. Exatamente. Como é que você lida com isso daí? Esse período fora dos palcos? Então, quando eu competi, meu objetivo inicialmente era competir 1 ou 2 vezes. Eu competi 6 vezes naquele ano.
E daí no ano seguinte eu falei, vou competir só uma, no máximo duas. Competi de novo mais 6. 3 anos, como eu te falei, competi 18 vezes. E assim, colocava, já que eu estava me preparando e tinha um campeonato, e na sequência tem, hoje em dia no Brasil você tem várias federações, né? A principal Muscle Contest, que tem mais de 30 campeonatos, né, ao longo do ano. Então, você tem bastante oportunidade para se preparar e competir. E acaba que vale a pena, vai competindo mais vezes, vai ganhando mais experiência, aí vai galgando mais títulos, né? Vai ganhando troféu, os bonecos. A Elaine também tem vários bonecos. Vai ficando acaba conhecido. viciada. Qual foi a competição que mais marcou sua carreira? Ah, com certeza o do Procard. Ah, é? Os dois, o Mr. Santos, que eu ganhei primeiro, né? Que aí eu ganhei a vaga para ir pro Master Brasil, que foi em Campinas, e lá eu ganhei o Procard. Então, o mais emocionante foi o do Procard. Ô Wilson, o Mr. Santos, falecido seu Elias, é Sim. o pioneiro Pioneiro. do fisiculturismo aqui no Brasil, né? Que ele hoje, na sua opinião, qual a falta que ele faz? O seu Elias, ele foi um visionário, né? Sim. O Mr. Santos, ele é o segundo campeonato mais antigo do mundo. Ele só perde pro... Não é o Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia vem depois. Ah, é? Qual é o campeonato, Elaine, que é o primeiro? Esqueci, agora daqui a pouco eu lembro. Mas, naquela época o fisiculturismo estava engatinhando. E ele já tinha essa visão de entender o fisiculturismo como um esporte, né? Como algo que pode engrandecer, como a gente falou antes para o caráter, para levar para a vida, né? Exato. Então, assim, ele foi o pioneiro, com certeza, se ele não tivesse existido aí e tivesse feito o Mr. Santos, o fisiculturismo brasileiro hoje não seria o que é. Ele foi o pioneiro, né? Ele que levou isso, trouxe essa paixão para hoje, se ele estivesse vivo, ele ia ver essa paixão com todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros. O Mr. Santos era um dos melhores campeonatos que tinha, né? Ainda é, né? Ainda é. Via todos os atletas de tudo quanto é lugar. Eu já participei de campeonato lá com a esposa dele, que tinha gente pra caramba no campeonato. Foi qual do ano que a gente... Acho que foi 2022, né? Não, 2021. Que foi até lá no Rebouças, em Santos. Bateu o aqui em recorde Santos. de participantes. Tinha muito mil atleta. participantes. Tinha muito atleta. Competidores. Eu conversei com a Eli, ela falou para mim que teve um ano que chegou a ter 1000 Porque participantes. Foi depois esse da daí. pandemia. Foi depois Foi? durante esse a pandemia, foi durante porque ainda a gente usou máscara tava no nesse, final, é verdade. nesse campeonato. O que vocês, na visão de vocês, por que está havendo esse crescimento pelo lifestyle, pelo estilo de vida saudável? O que está levando a população, porque isso aí é algo mundial, não é só aqui no Brasil. Mundialmente está acontecendo isso, uma busca incessante por um estilo de vida diferente. Por que se deve isso? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que é mais o pessoal acho que se espelha mais na gente, acho que primeiramente a saúde, né? Você parar de ser sedentário e procurar uma atividade física. Então eu acho que cresceu mais por causa disso. Eu acho que a gente a maioria dos atletas você tira um exemplo, né? As pessoas tiram esse exemplo de você, né? Sim. Eu, depois que eu comecei a competir, um monte de amiga minha quis fazer academia, que não fazia. Acabou se inspirando, né? Começou a se inspirar em mim. O que tá comendo, o que tá fazendo. Então, eu acho que é mais inspiração. Começa mais pela saúde, né? Eu tenho uma teoria com relação a isso, de que a educação física ela se tornou científica. Antes, a educação física e até a musculação era muito empírica. Você sabia dos benefícios, mas você não sabia o porquê aquilo acontecia. Tanto é que quando eu comecei a estudar, as matérias eram muito voltadas ao desporto, voltadas ao esporte. Né? E hoje em dia não, hoje em dia a fisiologia do exercício avançou bastante e as pesquisas mostram os benefícios do exercício físico, né? E hoje se relaciona exercício físico com a parte mental, com cura de ansiedade, depressão. Antigamente isso não se imaginava, né? Que o exercício poderia atuar nesses aspectos. Então isso vem crescendo cada vez mais, a busca pela saúde, pela qualidade de vida. As pessoas querem viver mais, querem viver melhor e ver que o exercício físico realmente é um remédio. Né? Eu percebo que as pessoas que praticam
a musculação, que estão sempre na academia, são pessoas mais felizes, são Sim, mais sim, otimistas, reclamam menos sim, da vida. sim. Fisiologicamente, tem algum, você que é estudioso aí, como é que você explica isso daí? Com certeza, você tem neurotransmissores que eles são é, produzidos no organismo que melhoram a conexão cerebral. Se tem uma relação muito estreita entre depressão e a falta desses neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, entre outros. Quando você faz exercício, principalmente com intensidade alta, no caso que é a musculação, com peso, com sobrecarga, que exige bastante do teu físico, o teu físico tem uma resposta a esses neurotransmissores. Então o teu corpo começa a produzir mais, e aí vem a sensação de bem-estar. Né? Essa sensação de bem-estar é aquela que quando você acaba teu treino, você está acabado, Mas tu viu que tá realizado. mas você isso. é inexplicável. Você fala assim, cara, tô muito bem, parece que você sai, ao invés de você sair pesado, Você sai você leve. sai leve. Sim. Por que isso? É isso. É uma coisa que eu falo pra minha esposa, eu não consigo entender. Parece que quando eu treino, eu saio, eu acabo o treino, eu falo, caramba, vou tomar um banho, vou ficar esgotado. Não, meu dia é bem melhor. Exatamente. Bem mais maravilhoso. produtivo, né? E porque Com certeza, essa relação dos neurotransmissores. Teu cérebro ele precisa de conexão neural. Quando você treina, você está estimulando essa produção. certo. Aquele dia que você não. E tem uma questão também que isso já é provado cientificamente. Quando a gente faz exercício, a gente está condicionando o nosso cérebro a tomar atitudes que vencem a nossa preguiça ou a nossa apatia. E a gente vai fortalecendo partes do nosso cérebro que vão hipertrofiando e ficando mais forte. Então, cada vez mais a gente passa a ter uma força de vontade maior, entendeu? Para fazer coisas que a gente não está habituado ou não quer fazer. Certo. Então, isso é interessante. A ciência está caminhando para provar que o exercício físico ele disciplina a pessoa. Então, ela se torna uma pessoa mais disciplinada, com força de vontade, né? Porque está tudo relacionado Tá a tudo isso. relacionado, né? Excelente. Motivação ou disciplina? Disciplina. Os dois. Os Mas dois. primeiro disciplina, depois motivação. Muitas pessoas dizem que mesmo quando não estão motivadas, acontece contigo? Mesmo sem motivação, acorda sem vontade de treinar, vão por causa da disciplina. Eu vou. Já virou parte da minha vida. Eu já treino já há mais de 30 anos. Tô com 50 anos. Eu sempre treinei. Inclusive, eu treinei na academia, a gente se conheceu na academia que eles tinham, né? Aham. Aqui em Santos. Depois na verdade, eu morava em frente a uma academia. Eu passava e eu não tinha coragem de entrar. Eu tinha vergonha de perguntar. Falei, cara, qualquer dia eu vou entrar, vou perguntar. Aí alguma coisa me empurrou e daí eu não parei mais de treinar. Nessa época eu já vi o potencial da Elaine, já sabia é? que o físico dela era diferenciado. Assim, não sabia que ela poderia se tornar uma atleta profissional como ela é hoje, mas sabia que ela, se quisesse treinar forte, o físico dela ia responder. Porque ela tem a genética, né, a questão da fibra muscular, Certo. própria para o fisiculturismo, que está relacionada à hipertrofia. Você que tem diversos alunos, como que você trata a motivação dos alunos que pensam em desistir? Isso é complicado, porque a gente trata isso no dia a dia, né? Hoje mesmo, dei aula de personal, alguns alunos faltaram. Então, a gente não pode desistir do aluno, é a primeira coisa. A gente tem que ter motivação por ele. Eu acredito que o personal, ele está ali não só para passar o treino, mas também para tornar o exercício algo fácil, algo que ele sinta prazer em estar fazendo ali, né? E depois de um tempo, como a Elaine bem comentou, no início a gente precisa de motivação. Depois a motivação, ela vai virar disciplina, e a gente vai criar o hábito. Porque a questão é a gente criar o hábito do exercício físico, sair do sedentário para aquele pessoa treinada que tem esse hábito, que não precisa ter motivação porque aquilo já é natural, que nem escovar o dente. Faz parte da vida já. Eu tive- Parece que falta alguma coisa. Se Ah, você trabalhou, cuidou da casa, cuidou do filho, você tem que fazer a sua atividade porque faz parte do seu ciclo. né? Parece que tá faltando alguma coisa se você não fizer. Eu penso assim também. Quando eu passei no futebol americano, na época, eu pesava 132 quilos, mas era 132 quilos só de gordura, eu era bem gordo.
E aí, eu entrei no time, no Santos Tsunami, e a minha neta, ela era bebê, ela devia estar com uns 11 anos mais ou menos. Eu a levei num treino e ela ficou tirando sarro de mim, né? Ficou, ele ficava correndo lá atrás, não conseguia correr. Aí aquilo ali foi um gatilho para mim. Meus colegas falaram assim, o Carlão ficou louco. Onde eu vejo o Carlão não anda mais de ônibus, o Carlão não anda mais de bicicleta. Onde eu vejo o Carlão tá correndo pela cidade. Ele tá indo trabalhar correndo, ele tá voltando correndo. E na época eu perdi 32 quilos. Eu fiquei com 100 quilos. Aí meu treinador falou assim, Carlão, tu vai ter que fazer uma musculaçãozinha aí, tomar um suplemento, porque você não tá arrastando mais ninguém para trás, você tá muito fraquinho. Aí foi que eu comecei a ter o hábito da musculação e peguei o gosto e tô aí desde... Isso aí foi em 2012, 2013, final de 2013 eu tava... 2012, final de 2012 eu comecei, no meio de 2013 eu tava com esse peso, e aí foi que eu peguei o amor pela musculação. Sim. E a musculação tem uma vantagem com relação aos outros esportes, né? Porque a musculação você pode equalizar melhor as variáveis. Então, por exemplo, o treino ele é personalizado para aquela pessoa. Se a pessoa tem 40 minutos para treinar, quer treinar 3 vezes na semana, e além disso, a musculação de todos os exercícios físicos é aquele que vai ter resultado mais rápido para ganho de massa muscular. Então a pessoa vai se ver no espelho e vai ver que está ficando mais forte. Ela vai treinando e vai ver que na segunda semana, na terceira semana, ela pegava 2 quilinhos, agora já está pegando 4. Então ela consegue acompanhar essa evolução, né? Ela consegue ver ali no espelho e consegue quantificar aquilo também na carga que ela está utilizando. Então isso acaba motivando a pessoa também. Olha, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. Antes da cidade acordar, tem gente que já está cuidando dela. São mãos que limpam, podam, consertam, plantam e deixam Santos cada vez mais bonita. Por trás de cada rua bem cuidada, existe uma história, um esforço, um orgulho. E mesmo com grandes desafios, como o das mudanças climáticas, esses homens e mulheres ajudam Santos a se preparar, fazendo um trabalho que pouco aparece, mas que faz muita diferença para todos nós. Prefeitura de Santos, zelando pela cidade, cuidando dos santistas. Tudo bem, estamos de volta com o programa. Depois ele vai cortar, ainda bem que eu tenho o programa Sua Informação, já ia falar Sua Informação. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o programa Bloco de Ferro. E hoje, como vocês estão vendo, estou entrevistando Elaine Cristina, atleta do fisiculturismo, e o Wilson Júnior, que além de atleta, também é personal. Ô, Elaine, vamos falar um pouco sobre essa mudança da categoria da Wellness para Figure. Qual é a diferença entre as categorias? A Wellness, a parte superior é menor e as inferiores são maior. Glúteo maior, coxa maior, posterior maior, e eu tinha muita dificuldade de pegar inferiores. Eu tenho mais facilidade de pegar superiores. Na verdade, o meu corpo a genética dele já é assim. E aí eu ficava batendo na tecla, wellness, e eu não tinha, treinava muito pesado e não chegava aonde a categoria pedia. Lutava contra a genética. Lutava contra a minha genética e também não queria aceitar, porque na verdade, eu acho a wellness mais bonita. Não que a figure não seja, mas eu acho a wellness mais mulherão, mas a figure é diferente a categoria, mas é elegância. E aí Y, então eu tenho os ombros mais largos e os inferiores um pouco mais finos, né? Na verdade, né? A gente fala finos. Sim. E aí, pra mim chegar na categoria foi melhor. Pra trabalhar foi melhor. É mais fácil você ganhar do que perder. Aliás, certo. É isso? É mais fácil você ganhar, tirar do que... É mais fácil você colocar do que perder. Então, como eu já tinha a genética boa, foi mais fácil trabalhar, na verdade. Certo. Ô, Wilson, tu acha que é fundamental a pessoa ter um personal, porque aí ele vai direcionar para qual categoria é melhor para... Com certeza. O personal trainer, em geral, né, ele está apto a trabalhar com exercício. E assim, é até importante você tocar nesse tema, porque como o esporte hoje e a musculação está muito difundida, as pessoas têm buscado o auxílio de profissionais e muitas vezes eles não são formados.
tem que ter formação acadêmica, tem que ter o CREF, né, que é Sim. o Registro do Conselho de Educação Física. Para quem quer começar a treinar e direcionar para o fisiculturismo, é importante ter um personal, um profissional de educação física que tem experiência com fisiculturismo, consiga enxergar qual o teu potencial genético e qual o teu frame, qual é a categoria que mais vai se encaixar ao teu tipo físico. Como a Elaine bem falou, ela tinha bastante massa muscular de membro inferior, né? Mas ela também tinha de membro superior. Então isso dificultava entrar na categoria wellness, porque o wellness precisa sobressair membro inferior sobre membro superior, precisa ter mais perna e glúteo. Entendi. Ela tinha, mas o membro superior dela era forte também, então Sim. sobressaía. Já na categoria Figure, ela consegue ter vantagem porque o ombro e as costas dela é muito desenvolvida, então ela só precisou, como ela falou, só lapidou, entendeu? Alguma coisa que ela já tinha. E membro inferior, a gente trabalha também, mas com menos volume. Então o físico dela encaixou perfeito na categoria Figure. Tanto é que na segunda vez que ela competiu já virou Já ganhou. profissional. Qual a diferença de treinar um atleta de fisiculturismo e uma pessoa que está buscando uma qualidade de vida melhor? O treino de do fisiculturista, ele é muito voltado, como eu acabei de falar, voltado para o físico que ele quer desenvolver. Por exemplo, uma pessoa normal que está buscando, através da musculação, desenvolver força, hipertrofia, melhorar a sua saúde, né, ter todos os benefícios que a musculação proporciona, ela vai fazer um treino geral. Então ela vai fazer um dia de peito, um dia de ombro, um dia de perna, né? O treinamento vai estar equalizado para dar o mesmo volume e intensidade para todos os músculos. Já o treinamento de um atleta, ele vai priorizar aquilo que precisa para ele entrar na categoria. Por exemplo, a categoria que eu competia, que é a categoria Men's Physique, né? A gente compete de bermuda. Então as pernas elas não são muito valorizadas. Lógico que o volume conta, você não pode chegar lá também com 2 gambita, né? Perna conta, mas assim, não é algo que define a categoria, né? Que vai realmente provocar um resultado para definir quem é o primeiro e o segundo. Ali vai contar a musculatura do abdômen, a musculatura do ombro, do peitoral, das costas, né? De membro superior como um todo. A harmonia que existe também, às vezes você pega uma pessoa para treinar, ela tem muito peitoral, tem uma facilidade para ganhar peitoral. Certo. Então precisa equalizar. O treino de peito às vezes precisa de um volume menor, não precisa treinar tantas vezes na semana, com uma frequência menor, né? Já tem dificuldade de treinar costas, não precisa treinar mais vezes, treinar com uma intensidade maior. Então são todos esses fatores que combinados vão ao final aí, do campeonato, né, quando a pessoa for competir, tem que chegar pronto para ter aquele físico que a categoria está pedindo. No futebol americano, o nosso treino sempre foi, chama de, o que é? Full body. Treina tudo, Sim. todos os dias praticamente. Para um atleta de fisiculturismo, ele pode praticar o treino full body? Pode. O full body ele tem sido utilizado algumas vezes quando você está num processo de recuperação. Então, por exemplo, você quer diminuir um pouco a frequência e a intensidade para os músculos, porque assim, quando você aumenta a intensidade e o volume, você gera um dano no músculo. Você não está ganhando massa muscular na musculação, você está perdendo. Certo. Depois da tua recuperação, e está relacionado também com a tua alimentação, você vai fazer uma supercompensação, que aí você vai ganhar massa muscular nesse processo, né? Um processo de regeneração muscular. O treino full body, ele coloca, como ele tem uma frequência maior de treinos durante a semana, você vai colocar um volume e uma intensidade menor, porque você vai cavar um buraquinho pequeno para poder tamponar ele no tempo suficiente, que às vezes é 24 horas, porque você treina, sei lá, supino, treino um dia supino, segunda-feira, na terça vai fazer crucifixo, outro exercício mais para o mesmo grupamento. Sim. Mas o músculo já está recuperado, porque você fez uma série só, às vezes um exercício, né? Então o estímulo é menor, porque a recuperação é menor. O tempo entre os estímulos. Uma pessoa que treina com mais intensidade, com mais volume, às vezes ela precisa de uma semana para recuperar. Caramba. Entendeu? Aí o full body não cabe. Entendi. Elaine, você acredita que o esporte mudou a sua forma de enxergar a vida? Acredito. Eu sempre gostei de fazer esporte. Meu pai aqui dá uma risada. Eu já corri na academia que ele tinha, a gente já participou de campeonatos de corrida. Sempre gostei de musculação desde novinha.
E depois que eu comecei a ir no físico, parece que eu me apaixonei melhor. Assim, tipo, parece que ficou tudo. Se encaixou. O que faltava É. se encaixou. Eu não sei se eu vou continuar, mas eu falo pro meu marido que todo ano eu vou parar, mas cada ano é uma surpresa, é uma novidade, uma alegria diferente, que eu olho pra cara dele e falo assim, eu acho que eu vou de novo. Mas eu gosto de É fisiculturismo, eu gosto. É apaixonante, né? apaixonante, eu gosto. Quais os erros que as pessoas mais cometem quando elas começam a treinar? Primeiro, não entender que a alimentação e o descanso, elas caminham junto com o treino. As pessoas acham que é só treinar, então ficam 2, 3 horas na academia, abusam, né, da quantidade de treino e não tem a recuperação adequada. Então tem que entender que tudo, para você ter o resultado, principalmente no fisiculturismo, tudo tem que caminhar junto. Às vezes tudo está certinho, você toma o suplemento certo, você treina certo, né? Mas você está dormindo pouco, ou então teu sono está sem qualidade. Não adianta, você não vai conseguir ganhar massa muscular. Então, para otimizar, você tem que pensar em todas as variáveis, né? Quando a gente pensa no treinamento da Elaine, a primeira coisa que, quando a Elaine chega da academia, é perguntar como é que foi teu dia. Você dormiu bem? Você se alimentou bem? Que hora você foi dormir? Né? O sono foi de qualidade? Então, tudo isso, e de acordo com a resposta dela, eu vou fazer o treino. Às vezes eu programei fazer um treino intenso, um treino puxado, só que eu vi que ela não tá legal, ela não vai aguentar, não vai compensar fazer esse treino. Então, eu vou adaptar o treinamento à realidade dela. Então, coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Ao longo da própria sessão de treinamento. O Dr. Baracate, ele defende que o fisiculturista ele tem que dormir 8 horas de sono por dia. É isso mesmo. Esse é o acho que sim. conselho. Que diz que acorda mais Sim, disposto, que quando você consegue, que depois de 3 horas você entra no sono profundo Sim, é o mesmo, sono reparador, né? que é o sono reparador. Que aí o corpo, aí são 5 horas do corpo trabalhando para reparar todo o dano que a musculação Fez fez, no né? dia anterior. Aham. E você consegue? Eu não consigo dormir às 8 Eu horas, também não. mas eu descanso, eu consigo descansar. Eu consigo separar a, o meu dia a dia em todas as coisas que eu tenho que fazer, eu consigo. Como que você consegue? É boa essa questão. Como você consegue separar o seu dia? É tudo ali, Tudo no papel, ó. Eu vou acordar, vou fazer isso. eu já programo tudo que eu tenho que fazer no dia anterior. E eu Como consigo você fazer. consegue Pode fazer? perguntar, meu marido tá de prova ali, ó. Pode perguntar, consigo fazer, não deixar rabo, consigo fazer tudo. Ô, Wilson, você acredita que isso daí é da natureza feminina? Conseguir organizar tudo? Ou o homem também tem essa facilidade ou não? Vou te falar que sou suspeito de falar, viu? Porque quando eu competia, só conseguia fazer o que tinha que ser feito por causa da minha esposa. Ela Ela me ajudava. ajudava muito. Assim, eu chegava em casa, não tinha que pensar em nada, já estava tudo pronto, entendeu? Minha comida, o que eu tinha que fazer, de suplemento. Até o horário do banho, ela falava, ó, tá na hora de tomar banho, que amanhã tu vai acordar cedo, entendeu? Eu tenho filho pequeno, então eu Certo. acabava brincando com a criança, que é normal, né? E sair um pouco do que estava planejado. Então, com certeza, ajuda muito uma mulher aí do lado. Que conselhos você daria para quem Tá está começando? começando e pretende competir? Quem quiser competir, eu acho que vale a pena, se tiver disciplina, força de vontade. Qualquer pessoa, pode começar a treinar musculação e qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de que uma pessoa normal pode fazer. E quem começar vai adorar, não vai querer desistir mais, porque o nível que a gente chega e aonde seu limite chega do corpo é uma coisa fora do normal, que nem você acredita que chegou naquele nível de superação, de tudo. O fisiculturismo tem essa vantagem, né, de você ver o resultado no teu próprio corpo. Qualquer outro esporte, você vai ter resultado através da tua performance, no resultado. Então, o jogador de tênis vai ser o cara que vai ganhar um campeonato. No Certo. fisiculturismo, não. Tu vai ver a resposta no teu físico. Então, às vezes, uma semana de treinamento, dieta correta, muda por completo o teu físico. Principalmente no final, perto da competição. A gente até brinca, caramba, de um dia para o outro o físico mudou completamente. E muda mesmo. E isso acaba
fazendo da musculação e do fisiculturismo um esporte muito particular. E que conselho você dá para essa pessoa que pretende mudar de vida através da atividade física? Primeiro, buscar um profissional, um profissional de educação física, um personal trainer, né? Hoje em dia está cada vez mais acessível, personal trainer, e as academias, né? Antigamente você tinha muita academia de bairro, tinha boa estrutura, tudo, mas acho que popularizou as academias, né? Principalmente com as grandes redes. Sim. Elas entraram aí no mercado e o Brasil ele é o segundo país do mundo em número de academias. Então, segundo, só perto dos Estados Unidos. Então, essas academias elas oferecem ótima estrutura, com bons professores, né? Então é isso, procurar também auxílio de um médico para saber se está tudo ok, se você está apto a iniciar o exercício físico, ver como é que está a tua parte hormonal, também isso é importante. Às vezes a pessoa começa a treinar, mas ela está com os hormônios todos desregulados e ela vai ter problema para ganhar massa muscular ou perder gordura por conta disso. Então o médico é fundamental também, né? Bom ponto que você tocou. Eu tô com 49, vou fazer 50. E quando eu fiz 40, meu Deus do céu, o desânimo bateu a porta. Eu treinava na força do ódio, pra falar real. Treinava porque eu já estava assim, apaixonado pela musculação. Eu cheguei no meu médico e falei assim, doutor, é o seguinte, eu não tenho disposição para treinar, eu só penso em dormir. Parece que tem dia que eu vou na padaria, parece que tá todo mundo andando em câmera lenta. Eu explodo toda hora, uma hora eu tô explodindo, daqui a pouco eu tô com vontade de chorar. Eu não sei o que está acontecendo. Minha esposa falou que é esse tal de. Ela tinha falado. Andropausa. Eu não sei o que é isso. Ele falou assim: vamos medir a sua. Aí fez o exame e realmente estava lá embaixo. E desde então ele me passou um ciclo. E eu tomo há 10, vai fazer 10 anos, que ele falou assim: ó, você vai ter que tomar uma que dura 3 meses no organismo, que é porque você precisa de algo urgente, e depois você vai tomar essa aqui. E ele falou assim, Carlos, pro resto da vida. Sim. De 15 em 15 dias você tem que tomar. Tudo sob orientação médica. E tem esse mito. As pessoas, você está se bombando. É terrível isso daí. E não é reposição hormonal. Sim. Qual a diferença da reposição hormonal para quem está fora do... não está fazendo conforme uma orientação médica? Sim. O uso do anabolizante, né, que você tem vários tipos, né? Em geral é a testosterona. Ela foi inicialmente utilizada para hipogonadismo, que é quando a pessoa tem uma baixa da testosterona endógena, ela não produz testosterona. Isso eu estou falando já com jovens, 15, 20 anos. Com jovens também acontece? Sim, a testosterona ela foi produzida com esse intuito, né? Você tem outros medicamentos também, como a oxandrolona, que é um dos anabolizantes mais famosos aí de via oral, que também foi utilizado não só para hipogonadismo, mas também para tratamento de pessoas que tinham queimadura em fase de recuperação, que precisavam manter a massa muscular, que estavam acamadas. Então, sempre o medicamento, inicialmente, ele foi criado para esses fins, né? Para fins médicos. Só que, ao longo do tempo, se percebeu que a testosterona também utilizada como reposição, ela valia a pena, pelo custo-benefício. Porque por mais que você tivesse algumas questões com relação a hematócrito, que é a viscosidade do sangue, né, que é a questão do colesterol, em alguns casos também pode alterar, acaba valendo a pena, porque o benefício é muito maior. Quando você está a partir dos 40 anos, a tua testosterona ela tende a cair. A gente entra num processo de envelhecimento. Então, manter a testosterona elevada melhora a qualidade de vida, 100%. Então, a pessoa acorda indisposta, como você relatou, sem vontade de fazer nada. E aí, fazendo a reposição hormonal, ela volta a ter vida. Melhora o libido, melhora a vida como casal, né? Com a esposa, começa a não perder massa muscular, mas sim a ganhar, em muitos casos, se treinar a musculação e se alimentar corretamente. Então, hoje, a medicina ela caminha para esse aspecto, para fazer o uso do anabolizante para fins de saúde, para minimizar os danos causados pelo envelhecimento. Elaine, como você define sucesso hoje?
Ah, eu acredito que esse trabalho todo que a gente fez durante esse ano e o objetivo de todos, que eu acho que é do Júnior, da Catrina e do Diego, que são meus coaches, né? Que é só ganhar o campeonato. Então, eu acredito que eu tenho muitas chances de ficar entre as melhores. O trabalho foi feito e agora é só esperar a semana que vem e apresentar o que a gente fez o ano inteiro. Que a gente está Carlos, trabalhando. esse campeonato é o mais importante da categoria É, da Elaine, e se ela ganhar em primeiro lugar, ela está classificada para ir para o Mister Olímpia. que é É o onde campeonato para fora. é o mais Caramba, importante do mundo, né, de do mundo, fisiculturismo. Então é. eu vou estar entre as melhores atletas da categoria. Então, se eu ficar entre as melhores, para mim já vai ser a maior alegria, a maior superação. O trabalho que foi feito vai ser bem recompensado. Se vai ganhar, Ah, se vai Deus pra quiser, cima. é o que a gente almeja, é o que a gente espera, né? Exatamente, você tem que se preparado para isso, né? Para esse Tem, grande dia. tem. Então, vai voltar de lá com a vitória, com certeza. Elaine, para a gente estar terminando, que mensagem você gostaria de deixar para quem acompanha a sua trajetória e deseja mudar de vida através do esporte? Eu gostaria que as pessoas me tivessem como exemplo, mesmo eu com a minha idade, com 50 anos, não é difícil chegar. Logicamente que não vai ser um atleta, mas já é meio caminho andado se você fizer uma atividade física, procurar alguma coisa que goste. Eu sempre falo para minhas amigas, não precisa ser musculação, pode ser dança, pode ser natação, pode ser corrida. Fazer uma atividade física para a saúde. Envelhecer bem, né? Sim, E acreditar. Eu acreditei, eu não, aliás, eu nunca acreditei que eu ia chegar onde eu cheguei, mas agora eu vejo que com muitas pessoas me ajudando, eu consigo. E o Júnior várias vezes me puxou, várias vezes eu quis desistir, várias vezes eu falei que não dava. Ele falou, não dá, a Catrine também, o Diego também, meu esposo também, sempre me incentivou a fazer o que eu gosto de fazer, foi o primeiro a me induzir para esse mundo do fisiculturismo. Então eu peço que as pessoas me tirem como exemplo. Pela idade, pode ser velho, pode ser novo, mas que comece a fazer e alguma comece coisa. a fazer algo muito bom. E, Wilson, que mensagem você deixa para quem ainda não encontrou motivação para cuidar da própria saúde? Acho que o mais difícil é iniciar. Você chegar em uma academia, fazer a matrícula, começar nos primeiros dias é o mais difícil. Tem estudos que mostram que as pessoas, 70% das pessoas desistem nos 3 primeiros meses. Então tem um tempo, que esses 3 meses, que é um tempo crítico. Se você passar esses 3 meses, você tem grande chance de incorporar o exercício físico como hábito. E aí colher todos os benefícios, né? De ter uma vida saudável, de ter uma boa estética, né? De melhorar a tua vida também, a tua vida emocional. O exercício proporciona isso, como a gente comentou quase agora. Então é isso, fazer exercício físico, se tornar uma pessoa mais saudável, melhor e contribuir para a sociedade, né? Porque está tudo relacionado. A gente fala do desenvolvimento de um país, né? Mas o exercício ele tem um papel fundamental nisso, para a saúde das pessoas. Se a pessoa não tem saúde, ela não tem nada. Exatamente. Olha, eu agradeço a presença de vocês nesse meu primeiro programa Bloco de Ferro. Foi uma honra receber. Se você gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Agradecer aí os espectadores que estão vendo. É, a gente está aqui em Santos, na Ironberg, trabalho como personal trainer. Quiser conhecer a Elaine, também é só aparecer lá na academia. É, e dizer que as portas estão abertas da Academia Ironberg para quem quiser iniciar. E procurar um profissional qualificado, um médico, um nutricionista, né? São pessoas que vão te apoiar e tá te ajudando aí nessa busca por melhorar a qualidade de vida. Elaine? Eu gostaria de fazer obrigado pelo convite, primeiramente. Gostaria de convidar todos para o evento que vai acontecer semana que vem, 17, 18 e 19, que é o Monster Contest Brasil, um dos mais importantes, né? Fisiculturismo, né? Um show, vai ser um show lá. Queria convidar todos, quem não puder ir, mas pelo menos acompanhar, acho que vai passar no YouTube,
sempre passa. E pedir para o pessoal energia positiva, pensamento Opa, positivo. você E já está convocada a colocar o troféu aqui e a gente bater um papo sobre obrigado. o evento. E continuar me acompanhando, continuar me ajudando com mensagens, com pensamentos positivos. Suas redes sociais, quais são? O meu Instagram é Elaine Figuri Pro. Também o Facebook também é o mesmo. Mais o Instagram, porque eu só tenho mais o Instagram. Né? Personal Wilson Júnior. Muito bem. Programa Bloco de Ferro fica por aqui e semana que vem estamos de volta com mais entrevistados do mundo fitness, do fisiculturismo, atletas de alto rendimento, porque esporte é vida, esporte é saúde, esporte é alegria. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana.